Está começando mais um Livelcast, o podcast da saúde, o podcast da prevenção aqui. E eu tô com Vinícius Malaquias, meu amigo, colega, muito bem-vindo. Obrigado. De nada, muito bem-vindo mesmo. Eu já tô há um tempo aqui te chamando para você vir aqui contribuir com a gente, um pouco do seu conhecimento aí. Pessoal, Vinícius é médico, ele é especialista em otorrinolaringologista e mestre e doutor da criança e do adolescente pela UFMG, pai, né, de duas crianças lindas. Conta um pouco dessa história aí, essa jornada que você teve aí até o dia de hoje aí, resumidamente, para a gente ter um pouco mais de conhecimento aí de um pouco da família, o pessoal gosta também, né? Primeiramente, obrigado, viu? Quero agradecer a toda a equipe, né? Railan aí, o pessoal todo que está assistindo a gente também. Agradeço o prestígio, né, de vocês. Agradecer ao Guilherme Lara, a família dele, que representa aí a academia. Juninho, amigo também já de tantos anos, né, Juninho? Quantos anos? Na jornada. Quantos anos? Que engraçado, né? Primeiramente, conheci teu irmão lá perto da Praça da Liberdade, nem sabia, né? E aí comecei a treinar com ele, e aí depois treinando aqui, te conheci, assim, como o mundo é pequeno e a gente vai se encontrando várias vezes. Sim. E aí, aqui já estou pelo menos uns 20 anos já treinando nessa academia, uma ótima academia, perfeita, viu? Assim, indico para todos os amigos, toda a equipe que trabalha aqui de ótima qualidade, profissionais competentes. Então, obrigado. Agradeço muito a oportunidade que vocês estão dando essa porta aberta aí para eu poder conversar um pouquinho sobre esse assunto. Você puxou a questão da minha família, né? A gente teve o prazer de compartilhar essa alegria junto, que foi primeiramente a Ana Júlia, que nasceu há 6 anos atrás, e depois a Maria Beatriz, que nasceu há 3 anos atrás. Hoje, felizmente, elas não puderam estar aqui, senão elas já estavam pulando em cima dessa mesa, os fios, né? Tudo. Mas mas assim, estão no coração as duas. Com certeza. E aí hoje a gente vai bater um papo, né, nesse sentido da saúde respiratória, o que a otorrinolaringologia tem para contribuir, também na atividade física, o que a gente pode compartilhar aí de conhecimento, eu acho que é sempre compartilhar. A gente nunca é dono do conhecimento, né? Quanto mais a gente estuda, mais a gente aprofunda, a gente observa que menos a gente sabe, né? Pode observar que quem acha que sabe muito, geralmente é o que tem menos conhecimento, porque ele não conseguiu ver que é muito difícil a gente deter o tanto de informação que a gente pode ter, e a partir dessa informação agregar valor e construir o conhecimento, que é muito mais difícil. Então, hoje mais um bate-papo, então vamos seguir, você fica à vontade para conduzir. Agradecida. Nós falar vamos aqui, aí. vamos junto. A conversa muito pro lado a respeito de uma prevenção. Eu gosto muito da expectativa de ter a prevenção como uma qualidade de vida mesmo, sabe? Enfim, estão falando sobre a saúde respiratória, que é uma parte da organização do corpo humano, que eu acredito ser uma das partes mais importantes, se não for a mais importante, uma das mais importantes, que acarreta um monte de problemas aí, e a qualidade de vida das pessoas diminui demais quando ele tem alguma coisa relativa à saúde respiratória dele um pouco reduzida, enfim, o asma e algumas outras coisas. E eu acredito também que o treinamento ele traz uma capacitação para que aquele pulmão seja um pouco mais saudável, mesmo, né, tendo aquelas comorbidades, algumas coisas que pega crianças, essas coisas. Você, como um especialista na área da criança e do adolescente,
Você acredita que a partir de quantos anos que a gente pode começar a desenvolver uma criança com algum tipo de atividade física que não vá prejudicar ela de alguma forma? O nosso desenvolvimento ele é todo feito a partir do treino, desde a base dele. Então, a partir do momento que a criança ela nasce e a gente começa a estimular ela, isso pode ser caracterizado como um treinamento. E a gente pode ver que cada vez ela vai adquirindo novas habilidades e vai aprofundando, né, na sua performance. Então, por exemplo, o recém-nascido, que ele nasce com a musculatura flácida, automaticamente com o tempo ele começa a sustentar a cabeça, a musculatura cervical já começa a ter um tônus maior, depois a região lombar, que ele já começa a conseguir sentar, depois a musculatura dos membros, que ele vai conseguir andar. Então, o treino ele inicia a partir do nascimento. É claro que quando tem condições de saúde próprias para isso, né? Mas, assim, a gente vê, por exemplo, com a Maria Beatriz, a Ana Júlia, exemplos assim lá de casa mesmo, com 6 meses de vida, a gente já colocou elas na natação, justamente para treinar essa parte pulmonar. E aí, essa parte pulmonar, ela aumentando a sua capacidade, isso melhora o desempenho. Fora que é a questão também de convivência, né? Aí ela vê outras crianças, faz uma sociabilização melhor. Isso não é somente a atividade física que seria o nosso objetivo, mas também o cognitivo dela, né? E aí essa saúde mental e física atuando junto, isso dá condições para a criança ela se desenvolver da sua forma mais plena possível. Perfeito. Então, pessoal, não tem restrições aí para a gente começar a estimular os bebês até o crescimento, né? E interessante, eu gostei de você ter trago aqui a natação. Tem muitos pais aí que têm dúvida de quando iniciar aí um treinamento de natação com as crianças. Então, pelo que você acaba de trazer para a gente, com um pouco de conhecimento aí, é que a partir dos 6 meses você já pode começar a estimular essa área, né? Para que os pulmões sejam mais fortalecidos o mais cedo possível, né? Sim. Como tudo, né? Que se a gente trabalha a criança desde o início dela, a parte cognitiva, a parte... eu brinco muito hoje, as nossas crianças, elas estão cada vez mais limitadas a um game, a uma televisão, a uma coisa que tira ela a mobilidade do início da infância ali, aquela ativação que a gente tinha, correr, pular, saltar, coisas simples, mas que era feito com uma frequência bem grande e a partir de um estado bem... Você era menor, começou a andar, já começava a correr, pular, cair, enfim, tinha isso. Hoje os pais, ou ela é protetivo demais, se a criança cai, ela não pode cair, aí segura aquela coisa, acaba traz uma traumatização até para a criança ir andar e tal. A criança ela tem que aprender a andar caindo, ela vai cair. Ninguém anda de bicicleta, sai andando aí não vai cair. Então, assim, eu acredito ser o estímulo à criança, ele deve ser... Parece que a gente tem que bater na parede, voltar às origens que era, de estimular os saltos, as coisas que era... que fazia desenvolver pelo menos um pouco de equilíbrio, as partes muscular, o cerebelo, né? O caminho do movimento, da locomoção, daquela coisa toda que traz não só a saúde como uma plenitude, mas a saúde de forma cognitiva que a gente, né, aborda. E eu já comentei aqui em algum podcast passado que a saúde ela é feita por partes, né? E as partes formam um todo. Não tem como você falar que você é saudável com o fígado ruim, sabe? Então você é um doente, né? Não tem como você falar que você é saudável, mas não consegue movimentar direito, enfim. E a gente traz isso para as pessoas e eu queria envolver mais nosso conteúdo na ideia de treinamento com o passar da idade. Então você trouxe a criança
que a gente desenvolveu aqui a partir de quando a gente começa a estimular ela, mas na parte de atividade física mesmo, aonde que a gente coloca uma intensidade um pouco maior, tem alguma restrição no caso da saúde respiratória que a gente possa estimular aquele pulmão com um pouco mais de intensidade, falando um pouco mais assim, acima de 80%, ou até entre 80% e 75% ali da capacidade cardiorrespiratória aí da criança, do adolescente? Antes de entrar nesse assunto, você tocou num ponto que eu queria dar um foco maior nele, sabe? Cada vez mais a gente tem visto um adoecimento maior das crianças em termos de saúde mental, sabe? A gente tem visto aumento de depressão nas crianças, aumento de transtorno de ansiedade, aumento de transtorno obsessivo compulsivo, né? Então, esse adoecimento que a gente observou um aumento nos últimos anos, principalmente após a pandemia, quando o meio de comunicação ele se tornou primordialmente por meio da mídia, houve uma hipótese de que o aumento da exposição às telas e o aumento de exposição da criança esse tipo de conteúdo que às vezes não é próprio para aquela idade, pode ter contribuído para esse aumento do adoecimento, sabe? E aí é muito interessante a gente ver algumas recomendações, assim, por exemplo, a recomendação da Organização Mundial de Saúde é que não haja exposição a telas até os 2 anos de idade. Agora, Juninho, você vai em algum restaurante, o que a gente vê? É bem diferente disso, né? Muito antes de 2 anos, às vezes a criança está até com o celular na mão e aquilo ali meio que fica comum e a gente vê as pessoas repetindo, sabe? Às vezes eu me sinto meio que um ET num restaurante quando as minhas filhas estão olhando em volta assim e as crianças nem sabem às vezes o que estão comendo porque elas estão com a tela na frente e estão mastigando alguma coisa naquele prato e não sabem às vezes o que é. E as minhas filhas ficam olhando, pai, tipo assim, eu posso ter tela também? E aí eu me sinto assim, o ET, que eu falo assim, filha, não pode, porque assim, a ideia daqui da gente sentar e comer junto é a gente apreciar a comida, é conversar, é ter esse momento da família, sabe? E aí a gente evitar essa exposição também é uma forma de tentar prevenir esse adoecimento da saúde mental. E aí, essa questão da estimulação dela para a atividade física, se for ver quando elas correm, né? Mas aí pensando numa forma mais lúdica e não numa forma de treinamento para alta performance. Porque assim, a criança, ela tem, o trabalho dela é o quê? É brincar. Esse é o trabalho dela, né? Então, a atividade física para ela, ele tem que ser nesse intuito, né? São brincadeiras que elas podem sim atingir uma capacidade pulmonar de 80% na brincadeira. Correm às vezes muito mais que a gente. Tem muito mais fôlego que a gente. Verdade. E assim, quando a saúde dela permite isso, a gente está falando de uma criança saudável, é totalmente permitido. Não há restrição desde que ela tenha saúde que não a impeça de fazer aquela atividade. E falando do adulto, também tem que ter uma avaliação. Por isso que é sempre importante, quando a gente inicia uma prática de atividade física, numa academia, a gente ter uma avaliação médica prévia, ver se não há nenhuma doença que possa impedir a realização de um esforço físico, às vezes, maior. É bem interessante, por exemplo, quando a gente pretende, às vezes, correr na pista de atletismo, né, Juninho? Por exemplo, aqui no DI, que a gente está do lado, para quem conhece aqui o Prado, ou então outras pistas de atletismo, é obrigatório a apresentação de um atestado médico falando que a nossa capacidade cardiopulmonar ela está plena para a prática de atividade física. Porque, do contrário, pode ser perigoso. Ao invés da gente obter ali benefícios do exercício, a gente pode correr risco de uma morte súbita, né? Então, é importante ter essa avaliação médica prévia, né? E quando tudo está
em pleno funcionamento, sim, né? Aos poucos, chegar na atividade de 80%. Não é da noite do dia, não, né? Não é da noite do tipo dia. assim, então, a pessoa se matriculou em janeiro, fevereiro está chegando, carnaval, né? Tem 2 anos que não pratico atividade física, quero fazer 80%. Eu acho que não vai ser uma boa ideia. Eu acho que é gradativo, né? Com um profissional habilitado, um personal trainer ao lado. Sim, é possível chegar, mas eu acho que galgando um degrau após o outro, né, Juninho? E vai conquistando um pouco de capacidade física, né? Sim. Não só a cardiorrespiratória, como a muscular também, né? Exatamente. Às vezes a musculatura não vai permitir que a pessoa consiga atingir isso. Não, perfeito. E nessa abordagem, assim, é interessante você ter trago a ideia das telas, porque a tela, ela parece também, e isso aí eu vou trazer aqui algum profissional para entrar um pouco mais nisso, mas está prejudicando a visão, né, o desenvolvimento da visão das crianças, ou seja... Sim, aumento de miopia. Aumento de miopia, você vê cada vez mais isso acontecer. Se a pessoa fica dentro de uma tela, dentro assim, né, olhando para uma tela com o intuito de uma atenção plena naquela tela e cada vez mais o tempo aumenta, a tendência dele movimentar a musculatura ou movimentar e desenvolver a musculatura vai ser cada vez menor, né? Então aí tá para os pais, né? Vamos prestar atenção nisso. Eu sei que é difícil, às vezes a gente... eu principalmente, por isso que eu trouxe aí a pessoa que, além de ser doutor, ele já tem essa vivência com as filhas dele. Eu ainda não tenho as minhas, mas pelo que eu vejo, eu assisto, então, amigos meus que têm filho e filha, é o quanto é difícil manter os meninos em uma linha que ele possa né, organizar ali a casa, alguma coisa, tá no evento, tá querendo conversar, e aí os meninos têm uma demanda muito grande, né, tem que ter, exige essa brincadeira, exige a energia que você tem que dispersar ali para poder acompanhar as crianças, né? Até isso a gente vai desenvolver essa ideia, porque a saúde dos pais tem que acompanhar a saúde das crianças, porque para você pressionar as crianças e conseguir acompanhá-las, você tem que se desenvolver, você tem que dar um exemplo, né? Como é que você quer que a sua criança saia da tela, mas você fica na tela o dia inteiro, ou não sai da tela? Enfim, não faz muito sentido você só falar para a criança não estar na tela e você ficar na tela o dia inteiro, ou trabalhar na frente dela ali, né, por um longo período de tempo, ela vendo aquilo, na cabeça dela não faz sentido. Meu pai fica na tela o dia inteiro, por que eu não posso ficar na tela o dia inteiro? Tipo, né, tem que vir um pouco de exemplo aí, mas que é difícil a gente não nego, mas acredito que vários pais conseguem fazer e vocês também conseguem. Se dá uma pressionada, aperta de um lado, aperta do outro, a gente consegue trazer essa qualidade de um pouco de cultura dos pais, né? Que você consegue passar. Quanto mais atenção você dá para os seus filhos, mais você consegue passar essa cultura. E para o desenvolvimento de uma saúde plena, a criança precisa se movimentar. Não só a criança, como o jovem também precisa se movimentar, que o jovem também, como de criança ele desenvolve esse hábito de tela, não vai achando que quando ele vai envelhecendo ele vai melhorar, né? A tendência é dar uma piorada ali, arrumar jogos com um pouco mais longa a distância de chegada, então ele não sai por 24 horas, ele não sai da tela, ele fica jogando. Então esse eu vejo, reparo, mas tem que se atentar para que isso não seja igual você disse, a maioria. A gente tem que começar a fomentar a educação familiar, né? A ideia de trazer boas culturas para que a criança se desenvolva. Muito bem. Só uma coisa, eu acho que assim, uma forma de estimular os pais que estão com essa dificuldade é pensar que aquele esforço que você vai ter para entreter sua criança e evitar a exposição da tela,
lógico que ele vai demandar, né, um tempo. Mas se você não fizer isso, assim, te garanto, o tempo que você vai ter que se dispor e o seu esforço, se você deixar a criança exposta à tela no futuro, vai ser muito maior, tá? Então, cada minuto que a criança fica na tela, fica no celular, é um minuto a menos de convivência, é um minuto a menos de aprendizado. E isso vai ser cobrado depois. Então, no futuro, é mais tempo de terapia, fonoterapia, porque a criança não consegue falar direito. É mais tempo de psicoterapia no futuro. É mais tempo de birra no futuro, porque é na convivência, no trabalho diário, aos poucos, que a gente vai passando o nosso conhecimento. Se a gente não faz isso expondo ela à tela, essa babá eletrônica que deixa a criança quieta, e ela deixa. Você tem um tempo para respirar quando deixa a criança na tela. Mas depois é um tempo dobro que você vai gastar para poder contornar todos os problemas que vieram daquela sua ausência durante os dias que você permitiu isso. Então, não se deixe levar pela primeira resposta. Às vezes a gente fala assim, eu não tenho tempo, eu não tenho jeito, não tem como. A primeira resposta, o cérebro fala meio que isso pra gente. Bota na tela que é a primeira solução e você vai conseguir fazer alguma coisa. Bom, não se deixa levar por isso. Tenta pegar a sua agenda, né, com a sua esposa junto, ou babá, ou cuidador, que for. E aí, colocar na agenda mesmo, olha, da mesma forma que eu tenho o horário de vir treinar, né, aqui na academia, eu tenho o horário de brincar com as minhas crianças, elas precisam de uma atividade ao ar livre, então isso está lá na minha agenda. Todos os dias, tal a tal hora, atividade ao ar livre com elas para brincar, para aprender, para trocar, né, para ter um vínculo, né? A criança ela precisa ter um vínculo com a gente. Isso é desenvolvido a partir do convívio, né? Se você não está presente, fica difícil você ser uma referência no futuro, né? Se a referência, né, do seu filho é a tela, no futuro ele vai buscar só esse tipo de referência para ele se embasar e você ficou ausente, né? Durante às vezes um período longo. Então, sim, é difícil para todo mundo. Eu estou no mesmo barco e nosso dia ele passa rápido, né? E se a gente permite que o celular, né, que está no nosso alcance o tempo inteiro, que ele roube mais do nosso tempo do que ele deveria, né? Com aquele tanto de entretenimento que tem ali dentro daquele aparelho, fica um tempo ainda mais curto. Então, a gente também precisa se policiar nesse sentido. Já é difícil para a gente que é adulto, imagina para as crianças, né? Muito bem, perfeito. Pessoal, nós vamos abordar um pouco aqui. Eu tenho um pouco de curiosidade, então acaba que eu mato as minhas curiosidades aqui e trago para vocês também essa vivência aí do pessoal que vem aqui. E a gente teve a pandemia em 2019, né? Que na verdade chegou aqui em 2020, por meados de março, se não me engano, de 2020. E você, como um profissional de linha de frente, né, que é a saúde pulmonar aí, que é o que mais foi atingida, o que você vivenciou? Como é que foi essa experiência, né? Porque, querendo ou não, é uma coisa aterrorizante, mas acaba que se torna uma experiência depois que passa isso tudo, né? O que foi, qual que foi as abordagens, o que você viu que deu mais certo, né? O que vocês manobraram ali com uma sabedoria grande, que eu sei que foi, até porque o Brasil, ele teve um bom desempenho com essa ideia, né? De ter a pandemia e a gente conseguiu passar por ela aí. Não foi fácil para nenhum país, para o mundo inteiro foi uma coisa surreal, né? Virou uma coisa que vai entrar nos livros de história para quem viver na frente aí. E você viveu essa história, eu queria você passasse um pouco dessa história aí, pra gente ter um conhecimento por trás, né? Porque todo mundo na sua casa ali, cheio de medo, mas e quem tava na linha de frente? E aí, né? E aí?
Ô, Juninho, foi uma época bem difícil, viu? Bem difícil. Ela nos surpreendeu assim o tempo inteiro, né? Eu acho que ninguém aqui poucas pessoas, falar ninguém, imaginavam que iria durar tanto tempo, né? E quando ela começou lá na China, né? A gente ainda tinha uma esperança que não iria disseminar tanto igual foi, nem queria trazer tantas mortes igual aconteceu, né? Então, assim, meus sentimentos para aqueles que perderam familiares, né? Amigos, foram momentos difíceis para todos, né? Ali na linha de frente foi como se fosse treinamento de guerra mesmo, sabe? Guerra contra o inimigo invisível, né? Uma arma biológica, né? Um vírus que ainda hoje a gente tem dúvidas, né? Sobre como ele apareceu, como foi esse surgimento dele, né? Existem ainda controvérsias nesse sentido. Bom, o que eu posso falar sobre a abordagem, né? Eu acredito que o que deu o diferencial para a gente foi a questão da vacinação. Foi isso que melhorou, sabe? A partir do momento que a vacinação foi disseminando, os brasileiros foram confiando na vacina contra o coronavírus, a coisa ela melhorou para todos, né? A ocupação dos leitos de CTI elas diminuíram, né? As pessoas voltaram ao convívio social de uma forma mais tranquila. Então, assim, o que ficou aí de legado foi essa questão mesmo da gente trabalhar a vacinação e lembrar da importância dela, né? E, assim, é uma vacina segura, né? A gente pode ver que várias pessoas da nossa família, amigos, no mundo inteiro, né, já estão vacinadas no momento. E, assim, poucos efeitos colaterais. Existiram alguns casos, né, aqui no Brasil com efeitos colaterais, mas assim como há também em outras vacinas. Sim. E aí, a recomendação que fica, né, é para a gente permanecer com o calendário vacinal atualizado para impedir, né, que essa doença ela ganhe força novamente na população. Ainda hoje a gente consegue ver casos até de óbito, né, pelo coronavírus, às vezes em pessoas, incrivelmente, que ainda não foram vacinadas, ainda se negam nesse sentido. Mas fica aí meu esforço, né, meu reforço nesse sentido, de falar para vacinar quem, por acaso, tem algum parente que fala que é contra, expor a partir de dados mesmo, que é uma vacina segura, né? E foi bem difícil, mas assim, com a higienização das mãos, com a utilização das máscaras que a gente fez nos consultórios, proteção também, né, para não haver contaminação nos olhos. A gente conseguiu, estamos aí, sobrevivemos. Deu certo. Graças a Deus, tudo certo, né? Passamos por uma guerra aí, como diz você, bem posicionado. Pessoal, a vacinação, a gente tem aqui no Brasil, graças a Deus, uma cultura muito boa, né? A vacinação, a cultura de vacinar, pelo menos que eu me lembre, desde lá, minha mãe me levava nos postinhos de saúde lá para tomar as vacinas tudo, aí tomava aquelas antitetânicas, aquela confusão de vacina, febre amarela, tu ia pra cacete, a BCG, então, aquela danada, o trem dava uma cicatriz antes. Acho que hoje não tem isso mais não, né? A gente tem as duas, né? Minha filha só tem uma, hoje é a segunda era dose. Duas, né? Nossa, parou aquele trem até dava até um abscesso. A vacina ela é braba, mas é uma vacina que ela protege demais, né? Ela protege mais. Então, assim... A forma da tuberculose disseminada na criança, né? Que é uma doença grave na criança, né? Em qualquer um, né? Essa doença, ela é uma doença maligna mesmo. Então, como qualquer doença, a gente tem que tentar preveni-las, não ficar combatendo, né? Acho que a prevenção aí é o ato de sabedoria que a gente vai ganhando, que é os cuidados da vida. Por exemplo, você vem aqui fazer uma musculação para cuidar da musculatura esquelética, né?
a gente dá os toques no pessoal que vem aqui, para não só cuidar da musculatura esquelética, como não exagerar para não cuidando, né? O cara começa a cuidar da musculatura esquelética e ele esquece que ele tem uma saúde articular ali por trás, que ele não consegue entender que se ele botar muita pressão para poder construir uma musculatura esquelética de uma forma errada, ele prejudica a articulação dele, e a articulação ela não tem muita condição de sarar, sabe? A articulação não chega, ela não é vascularizada. Então, como não chega vascularização na articulação, ou muito pouca vascularização, para aquilo sarar, demora e às vezes não sara. Vira um ponto sensível mesmo, que cada vez que você vai pressionar ali, ele vai abrir uma ferida. Então, assim, tem que tomar cuidado quando for desenvolver essa musculatura, como qualquer outra prevenção aí que a gente vai tratar. É bacana, eu queria trazer aqui o doutor Vinícius para a gente trazer um pouco mais de conhecimento preventivo também para vocês. Então nós vamos entrar numa dissertação agora que previne algumas doenças ou alguns estados de incômodo que você pode ter aí no futuro, que pode ser prevenido como se fosse a escovação, praticamente. Então, acredito que tem algumas técnicas aí que a gente pode passar para o pessoal, né? Falando um pouco da anatomia respiratória, a gente tem alguns órgãos, né, respiratórios. A pessoa acha que é uma coisa só, né? O negócio é bem mais complexo do que a gente acredita que seja. Falando um pouco, então, da entrada de ar, né? A gente tem as conchas nasais, então tem lá o processo todo de resfriar, de esquentar o ar, né? Você respirar pela boca é ruim por alguns motivos, alguns aspectos. Tem também a parte das amígdalas, tem as partes que são altamente inflamatórias, né? Que a gente tem dificuldade aí. Muita gente tem uma rinite, uma sinusite, uma alergia. Comenta pra gente um pouquinho sobre esses aspectos das vias aéreas superiores, o que a gente pode, visando essa via aérea superior, dar uma higienização, alguma coisa assim. Até porque, até um tempo atrás, colocando como um exemplo, né? Não que seja igual, mas é um exemplo de a educação que a gente teve na higiene bucal, né? A gente não, pelo menos há um tempo atrás, os bisavós, até os avós, eles não conseguiram preservar os dentes. Poucas pessoas conseguiram preservar o dente até os 60, 70 anos de idade. E agora, cada vez mais você vê o envelhecimento e você vê as pessoas preservando os dentes. Ou seja, a saúde que a gente desenvolveu, a prevenção, né, escovação, higienização da boca, é o que faz manter isso no lugar lá, sem estragar, ou manter os órgãos intactos, né, que a saúde bucal ela traz agora pra gente com toda essa definição e essa prevenção. Então acredito que também a gente tendo essa prevenção com os órgãos respiratórios, a gente consiga levar ele sem maior complicação para um futuro aí, né? Isso é bem interessante, né? Isso que você falou foi até motivo da minha dissertação de mestrado, sabe? E também da minha tese de doutorado. O que acontece? Tem pessoas, né, que elas acreditam que o nariz é para embelezar, né, o rosto. Mas não é somente isso, né? Faz parte do conjunto, mas aquecer, umidificar, filtrar, modificar o fluxo de ar que passa pelaquela estrutura, tudo isso é fundamental para o bom funcionamento do organismo. Então, quem sofre, né, aquilo da respiração oral, quem sofre com isso, vê como que o desempenho dele físico é menor.
é impressionante, sabe? A gente vê que a pessoa que ela tem uma obstrução nasal, ela tem maior dificuldade para ter um melhor desempenho físico. E aí, essa abordagem, muito lá no início, né? Até mesmo nos pais que às vezes acham bonitinho, olha, meu filho já ronca igual um adulto. E falam isso, né? Tem gente que acha isso bonito e não tem que ser avaliado, né? Tem que chamar um pediatra, né? Conversar com ele nesse sentido. Olha, meu filho está roncando, vi numa live lá que isso não é bom para o meu filho. O que a gente pode fazer? O pediatra pede uma ajuda, às vezes, para um otorrinopediatra e os dois juntos, trabalhando com aquela criança lá na prevenção, né? Isso consegue mudar toda uma história, né? Assim, a partir do momento que a gente respira mal pelo nariz, a gente dorme mal. Se a gente dorme mal, a gente fragmenta sono. Fragmentando o sono, diminui capacidade de armazenamento de informação, diminui desempenho escolar. Quando a gente tem essa dificuldade para respirar pelo nariz, a gente aumenta a necessidade de uma força maior do coração para bombear contra uma resistência maior que existe no pulmão, que ela é gerada, essa resistência maior por essa dificuldade de ter que puxar o ar para aquela estrutura. Então, é um coração que tem maior dificuldade. Hoje a gente não vê tantos casos graves igual a gente via antigamente de falência cardíaca nesse sentido, porque a gente não deixa chegar nesse ponto hoje em dia, mas houve na história casos de morte, né, por falência cardíaca, porque simplesmente a criança ela não conseguia respirar e aí cada vez mais ela tinha um esforço maior, tendo um esforço maior, aumento da pressão no pulmão, aumento da pressão no coração e chegando até ao óbito. Mas então, assim, bem antes, né, de chegar nisso, lá naquela prevenção, viu que a criança está respirando mal, primeiro passo, uma lavagem nasal. Todos nós temos, assim, à disposição soro fisiológico, isso é bem fácil de encontrar. E aí, atuando na prevenção, né, Juninho, que você falou bem aí sobre a saúde bucal, como é interessante a gente fazer uma higienização do nariz com soro fisiológico. E aí o soro fisiológico pode ser de uma forma mais prática, que for uma seringa mesmo, que a gente utiliza o soro, desde que ele seja bem armazenado para não haver nenhuma contaminação, é claro. Mas assim, com a criança, aos poucos, injetar um pouco de soro, sem ter também uma neura, né, de querer injetar grandes volumes. Eu acho que a gente vai aos poucos ensinando para as crianças como que é feita a lavagem nasal junto com elas, né? E aí isso vai diminuindo aquele temor que às vezes muitos pais chegam pra gente falando assim, eu não consigo lavar o nariz do meu filho que ele morre de medo. Eu tô assim, mas me conta um pouco mais sobre a história que aconteceu antes disso. A minha experiência foi negativa porque tentei às vezes forçar, tentei brigar e aí tentei usar um soro com maior volume, às vezes doeu o ouvido porque gerando uma pressão maior na cavidade nasal, existe a tuba auditiva que liga a parte do ouvido com o nariz, então causa uma dor, pode causar uma otite se você for de uma forma mais uma forma mais abrupta, né? Agora sou minha palavra. Bom, daqui a pouco ela vem. E aí aparece de vez intempestiva. Some, é isso, aí tá vendo? É desse jeito. E aí, a higiene nasal sendo feita de uma forma adequada previne, né, muitas doenças. E assim, puxando um pouco mais, né, já que isso às vezes é uma forma da gente divulgar a informação, como que é diferente quando a gente respira um ar puro, né? Minha esposa está me assistindo aí também, ela e eu tivemos uma viagem assim maravilhosa agora para um local chamado Morro de São Paulo. Assim, lá é bem restrita essa questão de carro, moto, existe poucos veículos lá. E aí, tendo poucos veículos, o ar ele é de uma qualidade maior. Então, assim, como é interessante quando a gente troca, né, o nosso carro para ir na padaria para uma caminhada e como isso beneficia
não somente quem faz isso, mas também toda uma comunidade, né, emitindo menos gás carbônico. Como é interessante a gente conversar com as crianças sobre a importância das árvores, levar uma criança contigo para plantar uma árvore, cultivar isso, como o aumento do verde nas nossas áreas urbanas, elas podem ser benéficas para a gente. Então, assim, lá em casa a gente tem uma cultura nesse sentido, que assim, todo ano, pelo menos no aniversário, cada um planta uma árvore. E aí, se isso vai disseminando, se pelo menos algumas vão pegando, como que a gente vai mudar daqui a 30, 40 anos? Como a gente pensar assim, não, hoje eu não vou usar o veículo aqui para eu ir lá no supermercado, eu vou a pé mesmo, vou levar uma sacolinha retornável, né? Evitar também a questão do lixo. E como que isso pode modificar o futuro das nossas crianças, dos nossos netos e também contribuir para a nossa saúde respiratória, né? Porque, assim, se a gente está respirando um ar de pior qualidade, é lógico que o adoecimento aumenta, né? Então, aumento de casos de rinite, aumento de casos de sinusite e diversas outras doenças, asma, bronquite, piora da exacerbação. Então, a gente trabalhar como uma comunidade, né? Um em prol do outro, igual a gente falava lá na época da pandemia, gente, vamos trabalhar em comunidade, vamos usar máscara. Usando máscara, a gente vai diminuir a disseminação do vírus, diminuindo a disseminação, a gente vai diminuir a ocupação de leito de CTI. Tendo menos leito de CTI ocupado, as academias podem abrir, a gente pode sair mais. Então, Fecharam todo mundo academia, trabalhando cara. junto, né? Fica bom para todos, né? Então, acho que é bem interessante essa visão não só prática do soro no nariz, mas também da sociedade, né? Sim. Como a gente pode se organizar como comunidade. Sim, tem vários, se a gente for pegar, tem vários patamares de tratamento e eu acredito ser importantíssimo agora essa ideia de energia limpa, né? Que eles estão entrando a cada vez mais de como que vai combater isso. No final das contas tem que combater, não vai ter jeito. A gente não queimando combustível fóssil na velocidade que está sendo. E o desmatamento junto, né? Por conta da agricultura ou de várias outras coisas, a gente vai ter que arrumar uma saída aí muito boa para isso, porque senão não vai sobrar oxigênio para ninguém, né? A gente vai ter que arrumar uma saída, então pressionar aí para que essa saída seja de alguma forma já iniciada o mais breve possível, né? De alguma forma e já continuar isso melhorando. A gente somos um ser humano muito criativo. O ser humano ele quando ele vê um problema ele consegue resolver o problema, né? Várias cabeças quando quer começa a pensar em uma solução. Exemplo prático foi a Covid-19, né? As vacinas demoravam, sei lá, 5, 10 anos para ser aprovada. Com menos de 2 anos, jogaram vacina no mercado e deram um jeito de resolver o problema. Enfim, desenvolvimento de novas técnicas, RNA, enfim, vacina com RNA, coisas que não existiam antes, eles colocam para poder solucionar os problemas futuros. E acredito que a gente tem tecnologia já no mercado para que a gente possa resolver o problema. Agora a gente vai ter que ter um pouco de, digamos, que boa vontade dos que comanda a forçar isso aí, né, a resolver, ou fazer uma mãozinha de ferro aí para poder resolver esse problema para a gente, que eu acho que é um problema que cada vez mais o planeta está respondendo, né, de uma forma agressiva. A gente está aqui em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte a gente nunca, pelo menos desde quando eu nasci, o máximo que eu peguei foi 31 graus aqui, não passava disso. Esse ano foi terrível. Esse ano a gente conseguiu chegar aqui, se eu não me engano, foi a 38 graus. Ou seja, a gente aumentou 7 graus Celsius de uma vezada só. Onde que isso vai parar? Acredito que bateu o estado, eu fiquei abismado. Eu lendo lá no telefone, né, em vários estados, como é que estava aquela situação.
Teve estado que chegou a 48 graus. Não me recordo qual, mas 48 graus, você está sendo assado na sombra. Então, assim, é um estado, assim, de calamidade pública. Já é calamidade pública. Isso tem que ser combatido aí, né, em primeiro lugar, essa demanda maior que a gente tem, né? Mas eu acredito que a gente tem sempre tem coisas que a gente consegue controlar, coisas que a gente influencia e coisa que está meio fora do nosso controle. Coisas que está fora do nosso controle essa magnitude de resolução do problema, coisa que a gente consegue controlar, igual você falou, as coisas da sua casa ali, você tirar o lixo, você economizar a sacolinha, você plantar uma árvore, isso é coisa que você influencia muito, né? E você consegue, com boa parte disso, fazer influenciar e controlar. E as coisas que você controla, por exemplo, a sua saúde, a maioria dela é por higienização que você mesmo tem que fazer. Você tem que tomar o seu banho, você tem que lavar, enfim, lavar as mãos para não contaminar. A prática, o ato. Hoje, eu falo, gente, as pessoas viveram a pandemia e quando vê uma pessoa de máscara, que às vezes ela tá gripada e colocou a máscara, ainda é um ET no meio do pessoal, ou seja, deveria ser normal se você tá gripado, você colocar uma máscara para você proteger a sociedade, entendeu? É uma coisa que, assim, ficou bem óbvia nesse desenvolvimento todo, manter os negócios, enfim, o hábito que a gente manteve de usar o álcool em gel, né? É um bom hábito. Então, coisas boas têm que ficar do processo todo difícil que a gente passou. Então, fortalecendo aí a sua fala, eu acredito que nessas camadas todas, a gente, nas coisas que a gente controla, a gente começar a fazer melhor, né? A gente começar a melhorar aí isso tudo para que a gente ganhe um pouco de sobrevida com qualidade de vida, né? Você chegar no final da vida com a sua qualidade de saúde respiratória, motora, óssea, então tudo num lugar bonitinho ali pra você envelhecer, fazendo suas coisinhas, envelhecer de uma forma legal, né? Você pegar desde criança, então, e desenvolvendo essa saúde, e desenvolvendo a educação, na verdade, de nós todos, é o que vai levar a uma sociedade perene, né? Digamos. Então, muito bacana a gente ter desenvolvido até esse conteúdo e eu acredito ter mais algumas questões aí relacionadas à via aérea, né? E a gente falou muito da via aérea superior. A gente tem também a parte da via aérea média, que eu acredito que seja a garganta aí, né, a traqueia, aquela parte toda ali. E a via aérea inferior, que a gente chega nos pulmões ali. Então, tem comorbidade dos pulmões, por exemplo, o asma, né? O asma é uma doença que acomete muito em crianças, num volume muito alto, e ela é reversível, né? É bom você falar aí pra gente um pouco do investimento no reparo dessa asma, quando você pega uma criança com isso e consegue desenvolver ela para que ela saia desse quadro. Como é que funciona isso? Olha, a asma na criança ela tem um comportamento diferente do adulto. No adulto, assim, é uma doença crônica, né? O adulto que tem asma, dificilmente ele deixará de ter. Na criança é diferente. Na criança, assim, a maioria daquelas que tem a asma, ela vai desenvolver a cura, né? Com o tempo e também com o tratamento. A minoria vai permanecer com ela na fase adulta. Então, quando você observa que a criança ela tem esse problema respiratório, né? A gente usa até o termo criança que chia. Às vezes até a gente evita usar o termo asma, porque a asma ela entende que é uma doença crônica, assim como diabetes, assim como hipertensão arterial sistêmica. Então, a criança que chia, ela pode sim, né, ter asma
continuar com a questão do broncoespasmo no futuro, né, e caracterizar a asma propriamente dito, mas ela também pode ter a resolução do quadro. E aí isso aí fica um alívio, assim, às vezes, para os pais, assim, que vem a criança, às vezes, naquela aflição, né? Que, assim, boa parte vai ficar bem no futuro sem essa dificuldade. E aí, com o tratamento do pneumopediatra, né, e o pediatra junto, os dois atuando em conjunto, e o educador físico ali, propondo muitas vezes atividade física na água, de preferência uma água aquecida, ela consegue ter um melhor desempenho com a sua capacidade pulmonar e melhorar as repercussões que aquilo ali pode gerar, sabe? Então, ela é um processo inflamatório no pulmão com uma dificuldade de troca gasosa. A atividade física, por aumentar essa capacidade respiratória, a partir do momento que ela melhora a expansão do pulmão, melhorando a musculatura intercostal, a musculatura diafragmática, esse melhora do desempenho com a prática, né, aliado ao tratamento, isso favorece o desfecho daquele paciente, daquela criança e também do adulto, né? Apesar do adulto ele continuar com aquilo, né, em tratamento, a atividade física também é indicada para ele ter o seu melhor desenvolvimento e também propiciar uma vida, né, com uma qualidade maior, né? O que nós queremos aqui, né? Uma vida com uma qualidade boa. Tudo isso é o que nós desejamos. Perfeito. Então, a atividade física, para quem tem a doença, ela também é indicado, desde que bem acompanhado do educador físico, do médico, do fisioterapeuta, né, que eles atuam como uma equipe interdisciplinar, né, um trocando experiência com o outro, agregando valor, agregando conhecimento e no conjunto em prol daquele indivíduo, daquele paciente, daquele amigo que está lá treinando lá junto. E o pessoal, quando dá problema na via aérea, eu corro pro Vinícius. Eu acho ele onde é que ele tiver. A última vez que eu fiquei ruim mesmo, eu precisei de tomar, acho que foi Bezetacil, cara. Doeu, né? Nossa, nem fala daquela Bezetacil. Mas é a única coisa que me salvou, porque eu tava mal. Dói, mas melhora. E entrando nessa área de tomar medicamento, no Brasil, há pouco tempo atrás, era regulamentado a compra, né, o uso de antibióticos sem receita, no caso do antibiótico, né? Qual que foi a sacada que a OMS, a Organização da Saúde, teve quanto a isso, que mudou o jogo, que falando, não, agora a gente tá precisando reduzir aí o uso exacerbado de antibiótico? Por que disso? Por que as pessoas não devem fazer uso de antibiótico sem o controle médico, assim, digamos? Isso veio devido ao aumento da resistência bacteriana aos antibióticos. Com o passar dos anos, a gente tem visto cada vez mais dificuldade dos antibióticos tratarem as bactérias. Então, elas criaram uma resistência a partir do momento que elas vão sendo expostas de uma forma inadequada. Então, é aquele momento assim que o paciente está com uma virose, mas ele entende que o antibiótico cura tudo. E aí ele vai e compra um antibiótico e toma, né? E assim, isso é difícil para a gente, inclusive no consultório, né, Juninho? Botando um pouco da minha vivência, assim, quantas e quantas vezes eu já me deparei com quadros que eu falei com o paciente, olha, não é caso de antibiótico, e o acompanhante, a mãe, o pai, ou o paciente, não, eu quero que prescreva isso para mim. Eu tô assim, olha, não vou prescrever porque não há indicação, você tem um quadro que não vai haver melhora com esse antibiótico, muito pelo contrário, isso vai aumentar a resistência bacteriana, porque assim, vai entrar em contato bactérias que às vezes já não eram para ser tratadas com aquilo ali, elas
criam uma memória do que é aquele antibiótico e elas começam a atuar contra eles. E aí elas conseguem disseminar esse tipo de resistência para outras bactérias da comunidade. E aí, como há uma dificuldade de se criar novos antibióticos, né? Se for ver, cada ano a gente tem menos antibióticos novos surgindo, são os mesmos que já existiam anteriormente, há cada vez mais uma dificuldade no tratamento e um aumento das complicações bacterianas, né? Certo. Então, por isso que houve esse alerta da Organização Mundial de Saúde. O governo brasileiro, ele tomou as suas providências para que a venda fosse obrigatoriamente feita com a apresentação de uma receita médica e também uma conscientização da população, né? E não somente dela, dos profissionais de saúde envolvidos no tratamento, que às vezes num pronto atendimento, que tem um aumento de procura, uma unidade de pronto atendimento, um pronto-socorro, que às vezes o tempo que o médico ele tem para poder dar de atenção para o paciente, infelizmente, ele é menor do que deveria, do que gostaria que fosse, né? Muitas vezes pelo grande volume de pacientes que procuram aquele local. Então, o aumento da conscientização de que o antibiótico ele deve sim ser utilizado, mas quando bem indicado. E fazendo isso, a gente beneficia a população e a todos, né? Perfeito. Pessoal, é ouro aí, hein? Conteúdo aí, ouro, levando aí para casa das pessoas. Acredito que cada vez mais a gente vai trazer profissionais aqui, qualificados em diversas áreas, para poder trazer conhecimento aí preventivo. E então, assim, resolvendo uma curiosidade que eu tenho, sempre que há alguma espécie de exame clínico, que a gente chega na clínica, né, é feita algumas perguntas, e uma delas é a cor do catarro e tal. Tem alguma relação, se a contaminação é viral, é bacteriana? Pela cor ali, dá para a pessoa ter mais ou menos noção? A ideia de ver placa na garganta, essas coisas como para alertar mesmo a procura de um profissional, porque as pessoas gripam, às vezes elas ficam em casa esperando, porque a gripe é assim, 7 dias passa e tal, mas aí você tem como aliviar, aí não, aí piora, aí rende 10 dias, rende 14, e aquele trem vai complicando e a pessoa não sabe se vai no médico ou não. Então, assim, pra gente ter um pouco de conhecimento, assim, até, preciso ou não preciso procurar, vai passar ou não vai passar, tem algum macete que a gente pode ter em mente, assim, falar assim, não, tô bem, ou então, não, tô mal, eu preciso ir, alguma coisa que a gente identifique como uma pessoa leiga e para que a gente acione mais rápido possível aí os profissionais? Juninho, essa pergunta foi muito bacana, isso é motivo de discussão. Existem vários trabalhos na literatura que eles mostram que a placa da garganta, ela não obrigatoriamente é uma infecção bacteriana, por incrível que pareça, contradizendo ao que muitos têm de conceito prévio. Então, existem vírus que causam placa, né? Por incrível que pareça. A cor do catarro, ele, de uma forma única, ele também não é indicativo de que se trata de uma infecção bacteriana. Então, uma secreção mais esverdeada, às vezes mais amarelada, ela pode sim ser de causa viral. E aí, o que vai fazer distinguir não é um único fator, mas um conjunto de elementos que o médico ele precisa interpretar. Então, ele pergunta sobre a cor do catarro, ele pergunta sobre a placa da garganta, ele pergunta sobre a febre, ele pergunta sobre doenças prévias, sobre alergias, sobre usos prévios de medicamento, sobre tempo de início de doença, qual que é o momento que aquele paciente está, é o segundo dia de doença, é o primeiro dia, é o 10º dia, ele está piorando, como que está esse quadro? Associado a isso, né, da anamnese, que é aquela entrevista, o exame físico, que a gente vai avaliar a mucosa, vai avaliar
a cavidade nasal, a cavidade oral, e muitas vezes ainda utilizando exames, né? Esses dias, assim, voltando para a experiência de vida minha, a Ana Júlia estava com um quadro de chegou para mim, dor de garganta, papai. E aí eu olhei, tá, não tinha indício de infecção bacteriana, vou segurar o antibiótico, vou começar a tratar com sintomáticos. Segundo dia, febre ainda batendo 40 graus. Então, assim, febre também alta não é indicativo de infecção bacteriana, pode ser uma infecção viral. E aí, observando, eu tô assim, tem que acompanhar, associado a exame laboratorial, pedir um teste rápido dela para Streptococcus, que é um tipo de bactéria comum que causa infecção de garganta. É um teste que tem uma sensibilidade boa, uma especificidade também muito boa, ou seja, é um teste confiável. O teste ele veio positivo, e aí sim, com o teste em mãos feito, e com o restante do quadro, a análise em conjunto da situação, e sim, isso me permitiu prescrever um antibiótico para minha filha. Mas então, assim, minha esposa tá observando isso e ela viu esse quadro todo iniciando e as condutas que eu fui adotando na evolução do quadro. Então, é uma interpretação, ela é feita em conjunto. Então, assim, tendo os sintomas, é interessante buscar a ajuda de um profissional, porque quando você pega uma doença no início, o tratamento dela é muito mais fácil. Quando você deixa a pessoa ela chegar num ponto, realmente eu tô mal, realmente eu não tô conseguindo respirar em casa, isso significa que às vezes a doença ela tomou uma proporção que vai ser um tratamento às vezes que requer uma internação, requer um cuidado às vezes maior. Então, assim, a partir do momento que a gente tem sintomas, buscar uma ajuda de um profissional, ao invés de entrar no Dr. Google, jogar os sintomas e tentar achar qual é a receita prescrita lá, eu acho que é o que fica aí de informação, sabe? Um profissional qualificado, que você tenha uma referência, conversar com ele, né? E trocar mesmo essa informação e chegar junto, né, no melhor benefício aí de tratamento. Muito bem. Cara, eu acho que vai render outros podcasts aí pra frente, né? Não conseguimos abordar tudo, mas abordamos bastante coisa aqui. Foi bem legal a gente ter esse bate-papo. Tem algo que você acredita que deva ser abordado aí nesse finalzinho? Ou é isso aí? Eu acho que assim, reforçar mesmo, né, essa mudança de comportamento nosso. Eu acho que fica de reforço aí a questão das telas para as crianças. Acho que isso é que eu posso agregar muito aí para vocês, uma experiência própria, sabe? Evitar essa exposição, a questão da higienização nasal. Acho que o Juninho jogou essa pedra aí de forma brilhante, lembrar dessa importância. Mudar nossos hábitos, né, em termos de utilização de veículos, em termos de meio ambiente. Eu acho que essas informações, eu acho que elas têm que ser reforçadas e divulgadas, né, em família. Quem viu esse vídeo aí pode curtir lá e espalha, dê um like, né, dissemina. Por favor. Gostou do conteúdo? Dá o like aí, que aí a gente apresenta para mais pessoas e tende a fazer mais podcast com conteúdos valiosos aí, igual esse. Isso aí. Muito obrigado. Eu que agradeço, Juninho. Valeu. Seja muito bem-vindo aí. Valeu. Novamente. Às vezes que você for voltar, a gente vai marcar aí outros podcasts para te render mais e aprofundar mais nesse conteúdo valioso. Beleza. Muito obrigado. Eu que agradeço. Tchau, pessoal. Falou. Valeu. Um abraço.